Bom, estamos começando o mês de fevereiro e teremos um novo tema nesse mês. O tema das aulas de fevereiro vai ser oração. A gente vai falar um pouquinho nesses dias sobre oração, tá? E aí eu queria começar fazendo uma perguntinha, que eu acho que é uma coisa que muita gente já viu. É um ditado que a gente já viu em muito lugar e às vezes escuta e não assimila direito. Mas a pergunta é: você já viu alguma frase que diz isso? Família que ora junto, permanece junto. É interessante, né? É uma frase simples, mas que ela traz um significado bem profundo, não é? Ela mostra o poder da oração quando ela é executada na família. E quando você transforma a base do seu relacionamento, você tem a oração na base do seu relacionamento, tudo fica melhor, né? Ela não só é usada para unir cônjuges, mas também para fazer a gente passar por momentos difíceis na nossa vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? O texto que nós vamos ler está em Mateus, capítulo 6. A gente vai ler Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, tá? Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, Jesus está lá no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, está falando a seus discípulos. E aí o texto que nós vamos falar são as instruções de Jesus para a nossa oração, né? Jesus dá uma série de instruções para a nossa oração, em como devemos orar, e aí a gente vai ler essa passagem agora. Mateus 6, a partir do versículo 5, diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, o Pai de vocês também, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem os outros e as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Antes da gente continuar, vamos fazer uma oraçãozinha. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu enviaste Teu Filho Jesus para nos salvar e Ele nos deixou, Pai, um exemplo de oração. Ele disse que a gente não usasse de vãs repetições, então isso aqui a gente sabe que não devemos estar repetindo exatamente dessa forma. Mas Ele nos deixou um modelo sobre o qual nós podemos preparar e montar as nossas orações. Nos ajuda a entender, abre os nossos corações para que nós possamos receber a Tua palavra da maneira que Tu queres que nós entendamos. Em nome de Jesus, amém. É interessante que nesse capítulo 6, ele fala de 3 coisas que são inerentes a nós cristãos. São 3 coisas que devem ter em cada um de nós cristãos. É interessante, né?
Do versículo 1 ao versículo 18, ele trata de 3 assuntos. Vê que interessante. Quem está com a Bíblia aberta, no versículo 2, ele fala um negócio interessante. No versículo 2 ele fala: quando, pois, vocês derem esmola. Ele não fala se vocês derem esmola. Vocês perceberam isso? Ele fala quando vocês derem, porque ele já sabe que você vai dar. Ele já sabe que você é uma pessoa que vai doar. Então ele vai dizer, olha, quando você doar, doe dessa maneira. No versículo 16, também, logo depois do versículo 15 que a gente trabalha aqui, versículo 16, ele fala lá, quando vocês jejuarem. Ele não fala se você jejuar. Meu amado, se você for jejuar, não. Quando você jejuar, ele já sabe que você vai jejuar. Então, quando você jejuar, faça isso. E aqui é a mesma coisa. Quando orarem, não sejam como os hipócritas. Então, ele já sabe que você vai orar, que você precisa orar. E que já está solidificado que o cristão é aquele que ora. Né? 3 coisas que são importantes para nós: doar, orar e jejuar. Certo? E aí ele começa a nos advertir, primeiro, sobre 2 formas erradas de se orar. Quais foram as 2 formas erradas que ele falou? Em público, né? E ficar repetindo em público, esperando que os outros vejam a gente, né? Os hipócritas, eles oravam em pé nas sinagogas. E aí, como não devemos orar? Não sejam como os hipócritas, que vão para a praça, que ajustam o tempo certinho da oração para que você esteja lá no meio da praça, para que no momento de orar você esteja lá na frente de todo mundo e mostre o quanto você é espiritual. Não sejam como os hipócritas e não usem de vãs repetições. Na tradução NVT, ele fala, não repitam frases vazias, vãs repetições, não fiquem repetindo frases vazias. A gente deve conversar com Deus e não somente ficar repetindo coisas para Ele, né? E quando ele fala da oração em público, ele não está dizendo que a gente não pode e não deve orar em público, né? É interessante que a gente tenha sempre isso em mente. Ele não proíbe que a gente ore em público. Ele só diz, não façam isso para se mostrar para os outros. Tenham o seu coração focado em Deus e na oração. E aí é interessante que ele fala, depois de falar isso, ele fala, e orem assim. Então ele vai dizer como a gente deve orar, né? No versículo 7, ele fala, né? Não, orando não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muitos serão ouvidos. E no 8 ele diz, não sejam como eles, não repitam. Certo? E aí, a partir do momento que ele fala, não repitam isso, vocês orem assim. Vocês acham que a oração que ele deu é para a gente repetir? Não é para a gente estar repetindo o tempo todo o Pai Nosso. Ele deu um modelo para que a gente seguisse aquele modelo. Mas não que a gente estivesse repetindo ele dia e noite. Ele acabou de dizer, não repitam. Então a gente não deve estar repetindo também. Vai fazer uma oração, não há nada de errado em orar o Pai Nosso. Que a gente não pode estar usando ele de vã repetição. Certo? E aí, o que é que Jesus ele nos ensina? Que orar, ela é parte de um diálogo. É um diálogo que a gente deve ter com Deus e com Cristo. Certo? Eu não consigo imaginar, em qualquer relacionamento que a gente possa ter, aquele onde você chega só para estar repetindo sempre as mesmas coisas, né? Eu fico imaginando mesmo se eu fizesse isso com Bruna, né? Todo dia chegasse e falasse exatamente as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas. Eu acredito que com algum tempo ela já não aguentaria mais, né? E com Deus não é diferente. A gente tem que falar e conversar com Ele, não é isso? E quando a gente fala de oração com Deus, a gente precisa entender que a oração não é só um meio de a gente pedir coisas para Deus, mas também um meio de Deus falar com a gente e pedir coisas para a gente. Em Jeremias 33 tem escrito lá, chame por mim e eu responderei. Ele espera que a gente fale, ele quer que a gente fale com ele e ele quer atender o que a gente quer. Mas não é só um monólogo, não é só a gente que fala com Deus. Logo depois de falar isso, chame por mim e eu responderei, Jesus diz, o Senhor fala através de Jeremias,
eu lhe anunciarei grandes coisas e ocultas que você não conhece. Nem Deus, quando vai falar com a gente, ele fica repetindo coisas. Ele vai falar coisas de que a gente não sabe, que a gente não conhece, coisas ocultas e coisas grandes. É como se ele dissesse, você vai falar comigo e eu vou falar com você também. Agora eu vou falar coisas para você que você não sabe. É só abrir o seu coração e me escutar. Então, assim, a gente já pode concluir que a questão da repetição, ela não é importante. Será que eu penso nisso quando eu faço minhas orações em casa? Ou será que eu acabo usando de muita repetição? Será que eu tenho parado para realmente focar naquela conversa? Eu tenho dito, não, eu tenho que orar, então eu vou orar aqui a mesma coisa que eu orei ontem. Os pedidos não mudam, a situação que eu estou hoje é a mesma de ontem, então eu vou orar a mesma coisa aqui mesmo e deixar para lá. E aí ele nos ensina como devemos orar, não é isso? Começa como Pai. Ele poderia ter começado como Senhor, como Deus, como Rei, mas ele começa como Pai. É o tipo de relacionamento que ele quer com a gente. Ele não quer um relacionamento de rei para súdito, né? Apesar de que ele quer que a gente sirva a ele como um servo. Mas o relacionamento é de pai para filho. Certo? E não é o meu pai, ele é Pai nosso. Ele é o pai de todos nós. Eu oro a ele porque ele é meu pai, mas eu sei que ele também é pai dos outros cristãos. Então, assim, eu tenho que saber pedir coisas para ele que eu sei que vão ser boas para outros cristãos também. Porque ele quer o bem de todos nós. Pai nosso que estás nos céus, onde a gente tem que estar sempre focado. Não estamos orando para nenhum outro Deus, estamos orando para o Deus vivo que está nos céus. Muito importante a gente distinguir para quem a gente está orando. Santificado seja o teu nome. A gente tem que reconhecer a santidade de Deus. Então, esse começo, primeiramente, ele exalta o nome de Deus. Ele diz, eu estou falando com o Deus vivo, o Santo, o Rei. Não é isso? Mas que, além de tudo, é meu Pai. Venha a nós o teu reino, venha o teu reino. A gente busca implantar e cada vez mais fazer crescer o reino do Senhor aqui na terra. Então, nada mais justo que a gente dizer que venha, Senhor, o teu reino. E além disso, o mais importante, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes a gente ora pedindo para ser feita a nossa vontade. Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus deu um exemplo disso para a gente. Quando ele estava no Getsêmani, sofrendo, ele orou, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, porém, que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Então, temos que sempre submeter a nossa vontade à vontade de Deus e saber que Ele tem o melhor para cada um de nós. Certo? Seja feita, não a minha, mas a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso aqui tem um significado bem importante. Ele nos mostra que a oração ela deve ser diária. Eu vou orar hoje pelo pão de hoje, amanhã eu vou orar pelo pão de amanhã, e depois de amanhã eu vou orar pelo pão de depois de amanhã. Essa oração é um relacionamento diário com Deus. Certo? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. Aí agora ele passa, já pedimos as necessidades físicas, que é o pão de cada dia, agora vamos pedir nossas necessidades espirituais. Perdoa-me, Senhor, assim como eu perdoo, como perdoamos os nossos devedores. Verso 13, não nos deixeis cair em tentação. Né? Mais uma necessidade espiritual. Imagina se a gente orasse pedindo perdão e pedindo para vencer a tentação todo dia. Será que a nossa vida seria um pouco mais fácil?
Em vez de eu estar orando para pedir coisas, eu pedi: Senhor, me perdoa. Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, me ajuda. Será que a nossa vida estaria mais fácil hoje? Jesus mesmo dizia, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a nossa batalha é uma batalha espiritual. E dessa maneira a gente precisa se capacitar também espiritualmente. Livra-nos do mal. Deus também, ao falar com Deus, a gente precisa se antecipar àquele mal que vem. Em vez de a gente esperar o mal chegar e dizer: Senhor, me ajuda agora que eu já estou caído, me ajuda, me traz de volta. Não, vamos se antecipar. Senhor, me livra do mal. Me livra do mal. Não deixa que eu sofra. Né? E ele termina com: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Né? A Bíblia, ela começa exaltando a Deus. A oração, ela começa exaltando a Deus: santificado seja o teu nome. E ela termina exaltando a Deus: seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A gente pensa nisso quando a gente vai montar nossas orações, quando a gente vai parar para conversar com Deus. Será que a gente tem pensado nisso? A gente tem conseguido pensar em como montar, como dialogar com Ele, como pedir as nossas coisas, né? E aí algo que é interessante que a gente vai ver agora é sobre a base da oração. E qual é a base da oração? Intimidade. A intimidade com Deus é o que é a base da oração. Bom dia, Diogo. Interessante isso que você falou, porque a gente passa desapercebido, né? Esse modelo de oração que Cristo falou para seus discípulos, né? Ele mesmo, ele não pegou o Pai Nosso como um modelo, mas uma forma da gente orar, né? Isso. Como você estava falando aí, são 3 petições. Primeiro é para enaltecer a Deus, né? Engrandecer seu nome. Depois vem as petições para nós, pedir perdão, proteção. Depois vem o sustento, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? A gente, como cristão, às vezes ora e não percebe que estamos usando o modelo que Jesus nos ensinou. Isso. Quando nós dizemos: Santo Deus, Eterno Deus, Poderoso Deus, a gente está enaltecendo. Então, a gente está seguindo à risca o modelo de oração que Ele nos ensinou. Exatamente. Obrigado aí por nos lembrar isso. Exatamente. Então, é sempre importante a gente estar lembrando justamente disso, tá? E a base da oração, ela está na intimidade com Deus, certo? Jesus, ele lembra e ele fala lá: Deus, o nosso Pai, conhece as nossas necessidades antes mesmo de a gente pedir. Então, por que eu vou precisar pedir? Porque Ele quer essa intimidade com a gente, Ele quer esse relacionamento. E aí, se a gente trouxer para a nossa vida conjugal, minha esposa sabe as coisas que eu quero, mas por que a gente sempre conversa novamente? Por que a gente sempre fala? Por que a gente sempre tem que dizer: eu te amo? Ela não já sabe que eu amo? Tem aquele pessoal que diz: não, eu já disse eu te amo quando casei, se mudar eu digo de novo. Né? É o relacionamento, certo? É o relacionamento com Deus. E aí eu queria perguntar para vocês, primeiro, quem quiser falar, levanta a mão que Gilson leva o microfone. Qual é a diferença, como você entende a diferença entre uma oração sincera e uma simples repetição de palavras? Qual é a diferença? Gilson. Esse é um ponto que está sempre em discussão entre os católicos e os cristãos, né? Quando você ora 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, você está fazendo vãs repetições, né? Mas quando você tem um objetivo, um pedido, que você insiste naquele pedido, você está falando com Deus, mas está fazendo levando a mesma mensagem, mas de forma diferente. E você não está repetindo. Eu entendo dessa forma. Isso. E qual é o impacto que a gente vê na nossa vida quando a gente reserva um tempo de quietude para a gente conversar com Deus, para a gente orar a Deus?
Você já tentou fazer isso? Nem que seja por algum tempo na sua vida. Eu tentei por uma semana, eu consegui parar um tempinho para orar. Qual foi o impacto que isso teve na sua vida? Qual foi o impacto? O que de bom isso trouxe para você? Para mim, quando eu orava assim, eu ficava mais tranquilo para poder resolver o problema. Não que seja por meu meio, né? É por Deus. Mas ele me dava uma certa tranquilidade. Então eu conseguia enxergar algumas coisas. É verdade. Tranquilidade é um benefício da vida de oração. Será que melhora a minha forma de perdoar as pessoas? Eu tenho uma vida de oração constante. Eu consigo ter mais empatia pelo outro. A partir do momento que eu oro, sempre pedindo perdão por mim, será que eu consigo ter mais empatia para perdoar os outros? Agora, vê que interessante. Jesus, ele dá aquele modelo de oração, mas antes de ele terminar de falar de oração, para passar para o próximo tópico, né, que é jejum, ele faz uma repetiçãozinha, tipo uma observação, né? É interessante. Nenhum dos outros itens lá ele faz uma observação. Ele faz uma observação somente sobre o perdão. Porque da forma que você perdoar os outros, o seu Pai que está no céu também vai te perdoar. E se você não perdoar os outros, seu Pai que está no céu não vai te perdoar. É a única parte da oração, se vocês perceberam, que ela é recíproca. É a única parte que eu digo: me perdoa do jeito que eu perdoo os outros. A gente não pergunta, me dá o meu pão do jeito que eu dou o pão para os outros. A gente não fala, não me deixa cair em tentação, como eu também não deixo outros irmãos caírem em tentação. Mas perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo os meus devedores, né? A gente deve refletir sobre essa essência do perdão, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. Isso está durante a oração. E aí, você já parou para pensar como essa oração impacta o jeito que você vê o perdão? É interessante. Como é que a gente vê o perdão normalmente, né? Porque às vezes a gente diz, eu perdoo, mas não posso esquecer, né? E Cristo, como é que ele tem perdoado a gente? Será que Cristo pode dizer para mim, não, eu perdoo, mas eu não esqueço? Na sua experiência com a sua família, qual é a importância de se pedir perdão regularmente? Quem aqui já precisou pedir perdão em casa pelas coisas que faz? Eu sei que eu peço muito perdão. Eu peço muito perdão, porque às vezes acaba que uma situação ou outra a gente faz de uma maneira que depois a gente para e pensa que não era a melhor maneira para se conduzir as coisas. E a gente tem pedido perdão dentro de casa? Isso tem ajudado a você? E aí eu queria fazer mais uma pergunta. Como que o ato de perdoar influencia a dinâmica familiar de vocês? Alguém quer falar? Diogo, essa questão que você está falando da dinâmica familiar, né? Primeiro, eu acho que, para mim, uma das coisas muito importantes que eu descobri com meus filhos foi quando eu entendi, que bom que eu não demorei muito, na minha visão, né? Eu acho que eu não demorei muito. Foi primeiro que eu poderia pedir perdão sem perder meu lugar de pai, sem perder a minha autoridade com eles. Então, primeiro foi entender isso, sabe? Isso foi muito importante, porque no início, quando eles começaram a crescer, eu fiquei titubeando nisso por pouco tempo, né? Mas logo eu entendi que a minha autoridade, muito pelo contrário, né? Eu diria até que é o contrário, que a minha posição de pai, ela ganharia nesse ato, sabe? Que é, eu pedia perdão, sabe? Eu me lembro que quando eu fazia alguma coisa, logo depois Dilane me chamava
E eu voltava, sabe, sem nenhum problema, e pedia perdão. Não sei, aí teria que olhar o olhar deles, né? Eu estou falando do meu, não sei como é na cabeça deles. Em relação à questão da dinâmica, eu acho que primeiro que a gente nivela, né? E a gente mostra que nós somos muito mais parecidos do que diferentes, embora em contextos diferentes, né? Em contexto de responsabilidade, de autoridade, de quem manda, sabe? Mas eu acho que o perdão, ele traz esse nivelamento familiar, entende? Nós estamos num barco e nós somos extremamente mais parecidos do que diferentes em qualquer contexto, sabe? Eu acho que o perdão, ele dá isso, ele dá essa noção de parecido, sabe? Se eu pedir perdão, então, se você me pedir perdão, então nós somos muito mais parecidos do que diferentes nessa caminhada, é isso que eu penso. E isso auxilia também no relacionamento entre as pessoas também, né, Mica? E isso também, o perdão, ele ajuda na leveza da casa, né? Porque quando a gente tem aquela briga, aquela discussão, algum atrito, aí o clima da casa fica pesado, né? A gente não consegue seguir, e com o perdão vem a leveza do relacionamento, né? Todo, familiar, né? Tanto como com filhos, como com o seu cônjuge. E é isso, a leveza é importante para seguir no dia a dia, né? Desculpa. Agora eu estou lembrando, tu está falando de leveza, eu me lembro, na casa dos meus pais, tinha o tal de ficar de mal, né? E aí Micaela falando, eu estou lembrando, sabe, como era pesado, entende? Assim, eu me lembro, por exemplo, quando eu não estava no meio do silêncio profundo, né, que era quando os dois não se falavam, e eu virava o interlocutor, era ridículo, porque um estava aqui e eu aqui. Aí um falava, o outro ouvia, lógico, ele não era moco, só que eu tinha que falar para ele, entendeu? E eu me lembro que primeiro que isso era meio louco, era sinistro, eu achava aquilo esquisito demais, sabe? E além de pesado, né? Além de pesado, sem dúvida. E é interessante, Evandro, que às vezes a gente usa um intermediador. Ó, diga a ele que eu disse isso. Eu digo, ó, diga a ele que eu não vou fazer. E a pessoa escutou. É verdade. Mas você tem que ir lá e repetir. Mas uma outra coisa, Diogo, pegando o gancho aqui, é a gente tomar a iniciativa de perdoar também, porque o perdão é muito difícil e você às vezes fica esperando que a pessoa venha pedir perdão a você, né? Então, você tomar a iniciativa e perdoar também ajuda. Edmundo. Bom dia, irmãos. Bom dia. Tem gente que faz de perdão uma poupança, aí está acumulando, aí quando a pessoa fala uma besteira, ó, está lembrado, aí revém, traz aquilo tudo do passado e joga para você. Então, Jesus não ensina assim, Jesus ensina que quando a gente perdoa, a gente esquece. Assim como Deus faz, quando Ele perdoa. Eu não sei se você já falou sobre isso, eu cheguei agora, então, beleza, é isso que eu queria... Mas é isso mesmo, né? Ele não faz isso com a gente. Eu perdoo você, mas eu não esqueço o que você fez. Exatamente. Ele deixa de lado de verdade. É interessante a quantidade de matérias que eu vi, onde casais que oram juntos têm uma maior probabilidade de permanecerem juntos. Então, os casais que têm esse ritmo, essa constância na oração juntos, têm muito maior probabilidade de permanecer juntos até o final. Por isso aquela frase que a gente tinha no começo, né? E aí, o ato de a gente pedir perdão também influencia outros em casa a pedir perdão também, não é? Então, nesse caso, por exemplo, que Evandro falou, onde dois estão de mal, quando um pede perdão, o outro vai lembrar disso, e lá na frente, quando ele fizer errado, ele também vai pedir perdão. E isso gera, né, um movimento maior. Mas é interessante que depois que fala isso, depois que Jesus termina, ele volta lá, ó, os versículos 14 e 15, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. É interessante que ele não puxa
nada sobre aquela oração a não ser o perdão. Antes de ele mudar de assunto e falar sobre jejuar, ele diz, sobre perdão eu vou ter que repetir aqui para eles, né? São as mesmas pessoas que perguntaram, quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? 7 vezes? Não, 70 vezes 7, né? Então ele sabe que a questão do perdão é algo difícil. E a gente precisa entender que a dinâmica do perdão não é apenas um ato isolado, né? Não é nada unilateral, é um ciclo contínuo, onde a gente está cada vez mais se melhorando nessa área e refletindo cada vez mais o que Deus quer da gente como cristãos e como família, né? O perdão, ele não apenas libera os outros, como Micaela falou, né? Ele ajuda e deixa mais leve o lar, mas ele não só libera o outro, mas também me libera. A partir do momento que eu perdoo o outro, eu também fico mais leve. Não é só o outro que está mais leve, eita, essa passou, né? Não, eu também, ao perdoar, fico mais leve. E aí agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, você já precisou perdoar alguém da sua família? Se você precisou, como você se sentiu depois do perdão? Tem alguém que quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre algum momento, alguma lembrança, alguma mágoa que você fez com alguém da sua família, que você precisou pedir perdão? Eu já falei algumas vezes aqui, né, que eu tenho um ranço entre eu e meu irmão mais novo, né? E aí é interessante que a gente passou um tempo que não estava se falando, né? E aquilo estava, eu acho que foi uma dessas aulas que eu tinha visto, sabe? E aquilo me dava um incômodo muito grande. E aí eu me lembro que eu mandei uma mensagem para ele. Eu fiquei com medo de ligar, porque de repente, sei lá como era a recepção, né? Pelo menos na leitura ele decide se vai ler, se não vai ler. E aí eu me lembro que eu pedi, sabe? Eu não sabia o que era, eu não sabia de coração. Eu procurei, pedi ajuda de Dilane, o que é que eu posso ter feito, mas eu não sabia. Exatamente naquele contexto, a gente tinha um ranço, mas a gente se relacionava. Só que chegou um tempo, isso foi recente, chegou um tempo que não estávamos mais nos falando, né? E aquilo me incomodava demais, né? E aí eu mandei uma mensagem para ele, uma escrita, em que eu pedi perdão pelo que eu não sabia. Literalmente, eu disse, olha, me perdoe o que eu falei, o que eu fiz, eu não lembro, se você me lembrar, me ajuda, mas eu não sei exatamente, mas o que eu sei é que a nossa relação não pode continuar assim, sabe? E aí eu me lembro que ele disse, está tudo bem. É lógico que não estava tudo bem, mas ele disse, está tudo bem. E aí, uma vez ele veio para cá fazer uns exames de um concurso, e aí eu pedi para ele ficar lá em casa, e ele ficou, né? E aí a gente acabou conversando, e aí ele falou, era uma bobagem, sabe? Assim, era uma bobagem que eu nem me toquei que tinha feito a ele, algo que eu fiz que eu nem sabia, e realmente eu não sabia, e também não sabia, porque, nem naquele momento eu entendia por que ele tinha se ferido, mas tudo bem. Mas enfim, eu acho que é isso, sabe? Primeiro a gente tem que pensar que o pedir perdão, quem vai ganhar primeiro sou eu, sabe? Isso. Sabe? A questão é só eu baixar minhas guardas, né? Eu baixar meu orgulho, sabe? A questão é só essa. O resto, saiba, você vai ganhar, sabe? Pense em você que você vai ganhar, entende? E saber o que foi que fez o outro mal, era especificamente necessário para se pedir o perdão? Não é. Se a pessoa está chateada porque você fez alguma coisa, eu tenho que saber o que foi que fez para pedir perdão? Às vezes a gente fica muito querendo saber, dizendo é necessário saber, mas não para pedir perdão, é para me justificar. Não, mas eu fiz isso por causa disso. E às vezes, Diogo, a gente deixa de viver bênçãos de Deus através daquela pessoa, seja um irmão ou alguém da sua família, por conta desse orgulho,
né? O orgulho é pau. E aí, se você deixa ele por cima e o perdão lá atrás, as bênçãos não vêm. É verdade. E agora, assim, eu queria trazer isso para o nosso dia a dia, de verdade, assim, como a gente lida na nossa família, na nossa casa, hoje em dia, né? Todo dia temos desafios na nossa casa. Temos alguns desafios que, eventualmente, se não bem tratados, se não bem feitos, vão gerar uma necessidade de se pedir perdão, né? E aí, o perdão não é só uma teoria, não é só para aquela coisa grandiosa, mas é algo do dia a dia. A gente deve trazer o perdão para o nosso dia a dia. A gente pede perdão a Cristo diariamente na nossa oração, né? E aí a gente tem que saber que existem coisas diariamente que vão necessitar do perdão. Quais seriam algumas situações cotidianas em que esse perdão pode ser necessário? Às vezes, uma diferença de opinião pode gerar uma necessidade de perdão. Eu não preciso mudar de opinião, mas eu preciso pedir perdão se eu falei a minha opinião de uma maneira mais incisiva, de uma maneira mais grosseira, de uma maneira que machucou o outro, né? O que mais? Algumas pequenas desavenças que a gente vai ter durante o dia, né? Essas pequenas desavenças, essas diferenças de opinião, esses pequenos detalhes da nossa vida são coisas que diariamente a gente vai precisar estar olhando e, se necessário, realmente chegar a pedir perdão, né? O perdão, nesse caso, ele vai trabalhar como uma cola para sustentar esse relacionamento. Porque a partir do momento que eu percebo que eu errei, ou quando eu nem percebo, mas eu peço perdão e digo, olha, me desculpe, né? Isso nos ajuda a ser melhores e a ter uma resposta melhor do nosso parceiro. E como a gente lida com essas pequenas desavenças que acontecem no dia a dia? A pessoa saiu, meu cônjuge não gosta que eu deixe a toalha molhada na cama. Eu deixei a toalha molhada na cama de novo. O que é que acontece? Hildo? Se tratando de perdão, um ponto muito difícil e importante para que nós aprendamos e entendamos é que quando mesmo ofendidos, pedimos perdão. Que é muito fácil, né? Então, assim, mesmo quando a gente ofende, a gente pede perdão. Mas quando nos sentimos ofendidos, nós precisamos pedir perdão. Mesmo que a pessoa não entenda, né? Porque na cruz, Jesus estava lá em cima pendurado, e aqueles malfeitores, escarnecedores, e ele disse, Pai, perdoa-lhes. Qual era o pecado de Cristo? O que Jesus fez com eles? Então é bom que a gente entenda que é muito fácil perdoar quando a gente é ofendido. Mas assim, vai ter situações que a gente está com a razão, a pessoa nos ofendeu e precisamos perdoar. Exatamente. E quais estratégias a gente pode usar para a gente ter um ambiente em casa, um ambiente onde o perdão ele flui com mais naturalidade, flui com mais facilidade? Quais seriam estratégias que a gente poderia fazer? Hoje eu estou enjoado. Estou com medo. Toma um gole d'água. Mas um ponto forte é a comunicação, é o respeito, é o entendimento. Hoje estamos em 4 de fevereiro. Faz 35 dias que minha amada e a gente não discute. Tá parecendo aquelas obras aqui na frente. Estamos há tantos dias. Estou contando. Vai fazer 13 anos de casado, né? Então, assim, não é demagogia, não é hipocrisia. A gente entenda que precisamos de dialogar, de ter uma boa comunicação. Porque os casais vai ficar meio assim, mas em casa quebra o pau. Então, isso é normal. Não tem nenhum casal perfeito. Mas o ponto é você querer buscar a perfeição.
Então, mas a cultura é diferente, meu pai nunca beijou minha mãe na frente dos filhos. Mas hoje eu entendo que preciso mudar e tem que começar de mim. Exatamente. Não é esperar que meu parceiro ou minha parceira mude, não. Eu que tenho que mudar, para que ela veja em mim, ou eu veja nela, que as coisas estão caminhando. São 35 dias. Para quem durante 12 anos não passava uma semana bicudo, graças a Deus. Graças a Deus. Então, amados, é importante, né? É importante a gente manter esse ambiente, um ambiente saudável, né? Uma outra estratégia, se a pessoa vier pedir perdão para você, como é que você deve tratar ela? Tem muita gente que diz, mas não disse? Eu sabia, você demorou muito para vir, não sei o quê. Essa é a atitude correta? Isso é uma estratégia também, né? Aceita o perdão, recebe, e depois, no momento mais tranquilo, você conversa, olha, vamos fazer assim, ou vamos fazer assado. A gente gosta muito de estar com a razão. Hilda? Esses 35 dias, né, que o falou aí, também vem de ouvir, né, o testemunho de várias pessoas, o aprendizado que vocês passam para nós, sabe? Como eu disse a ele, que aqui a gente tinha um comportamento e quando chegava em casa tinha outro. A gente estava horrível, né? Então eu orei ao Senhor, disse, Jesus, eu quero mudar, eu quero melhorar. Porque a gente não pode estar aqui em vão, né? Porque o que você está passando para mim hoje, eu tenho que fazer a prática em casa. Exato. Par ou ímpar? É importante. Não, é 35 dias. Mas é importante, porque assim, claro que poucos de vocês vão dizer que em casa o bicho pega, né? Claro. Mas o bom é saber que precisamos orar, feito o Hilda falou. A gente já cheguei ao ponto de questionar, de dizer assim, o Jesus que tu serve não parece que é o mesmo que eu sirvo. E o mesmo que eu sirvo não parece ser o mesmo que tu serve. Então veja a situação. Então assim, da mesma forma que a gente está aprendendo com os outros casais, é necessário que a gente exponha a verdade. A verdade, todo mundo aqui é maduro. Então assim, a verdade tem que ser exposta para que a gente aprenda com a verdade. Eu não posso estar aí na frente nem aqui dando uma de bonzinho e em casa o pau quebra. Então assim, se nós não conseguirmos falarmos a verdade, isso aqui vai ser uma fantasia. Aqui é uma coisa, em casa é outra. Então assim, é muito bom a gente orar, é muito bom a gente pedir ao Pai, mas é muito bom também começar de mim a fazer a coisa certa. Exatamente. Mica? Eu só quero dizer que eu tenho que perdoar Flávio todo dia, menino. Pense como é difícil. Mas Deus ensinou 70 vezes 7, né? E Rodrigo me lembrou que é por dia, viu? Aí nunca chega nos 70, aí tudo bem, né? Ele se salva. E ainda bem que você perdoa, né? É a tréplica, né? A réplica agora. Se preocupe não, viu, meu amor? Vou me esforçar para chegar nos 70 no dia. Bom, pode falar. Uma vez eu estava no acampamento da igreja, aí fizeram um irmão fez um pequeno estudo, né? E tem uma roda de cristão, de irmão, né? No acampamento. Aí ele fez assim, quem de vocês... vamos fazer uma brincadeira aqui? Cada um faz uma pergunta para a gente contrariar, relaxar todo mundo, né? Aí um perguntou qual a cor do cabelo que você gosta. Começou. Aí eu perguntei, eu disse, olha, eu já magoei alguma pessoa aqui. Menino, levantou-se. Aí depois saí perguntando o que foi que eu fiz para eu pedir. Mas a gente magoa um irmão, a gente magoa a nossa esposa, a gente magoa nossos filhos e muitas vezes nós não sabemos nem o porquê. Isso. E às vezes aquela pessoa que está magoada não vê a gente. Mas se você observar, todos os dias a gente é passivo
e também nós magoamos pessoas e somos magoados. Agora, o grande ponto é saber perdoar. É verdade. O perdão é a coisa divina, porque quando a gente perdoa, a gente tira um peso em nós. Isso. Mesmo que aquela pessoa não goste mais da gente, mais importante é o olhar que a gente tem para com aquela pessoa. Porque se perdoarem aos outros, também o Pai de vocês que está no céu perdoará você. Né? E a gente falou muito hoje aqui sobre orar e sobre perdoar. E algumas pessoas falaram, outras não, mas eu tenho certeza que cada um deve ter pensado em alguma mágoa que tem em casa, alguma mágoa que tenha feito ao cônjuge. E aí eu queria lançar um desafio agora, antes da gente terminar, né? Queria que vocês pensassem nisso, numa área do relacionamento de vocês, em que vocês precisam perdoar o seu cônjuge. Pensem nisso e tentem fazer isso hoje ou essa semana e vejam o casamento sendo restaurado. Não é só sobre o casamento, é sobre o meu relacionamento com Deus. Eu tenho que perdoar porque Deus manda com que eu perdoe. E isso vai trazer muitos benefícios, não vai trazer malefícios para a gente. Perdoar nunca é ruim para mim. Perdoar só me traz coisa boa. E às vezes a gente ainda luta tanto para fazer isso. Não é? Importante que a gente possa sempre se lembrar que a oração é a chave para toda a transformação. E o perdão é o elo que fortalece os nossos laços familiares. A prática do perdão não apenas cura as nossas feridas, mas abre caminho para o amor de Deus nas nossas vidas. Né? Um amor incondicional, que reflete o próprio amor de Deus. Que o amor e a graça de Deus possam guiar a gente na nossa vida e que a gente possa cada vez mais estar dispostos a perdoar. Amém? Avisos. A gente vai ter o SOS Sertão na Semana Santa. Regis, ele não veio hoje, ele tirou uns diazinhos de férias, mas deixou a gente incumbido de falar algumas coisas. Vamos ter SOS Sertão no final do mês, tá? Vamos orar agora pelo lanche que a gente vai ter, que está servido ali atrás. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por Tu falar ao nosso coração sobre a importância, Pai, do relacionamento contínuo contigo através da oração, Senhor. E obrigado por nos lembrar mais uma vez a importância de a gente perdoar, de a gente distribuir o perdão livremente, Senhor. Obrigado porque Tu és maravilhoso e tudo que vem de Ti, Pai, é maravilhosamente bom para nossas vidas. Nos ajuda, Pai, nesse campo. Nos ajuda, Pai, nessa área da nossa vida. Que nessa semana nós possamos identificar, Pai, locais, áreas, pessoas às quais a gente deve pedir perdão e liberar esse perdão, Senhor. E aí a gente sentir a leveza que estar cada vez mais próximo a Ti, Senhor. Abençoa este alimento que nós temos aqui e nos dá, Pai, um culto segundo a Tua vontade, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.